Olá, como vão? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que estejam todos vivos, bem e fazendo muita arte. Bem-vindos a esse meu maravilhoso canal, onde nós falamos sobre arte. Eu desenho bastante, faço bastante arte, é aquilo que eu amo. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu estou no Kawaii, YouTube, TikTok e Instagram. Ultimamente as postagens estão meio irregulares porque eu ganhei uma doencinha básica, assim, aquela gripe boa, assim, que a gente mal respira. Estou gravando hoje com o meu nariz maravilhosamente bem congestionado. Mas não posso deixar os meus canais sem as minhas plataformas, né? Os meus canais sem vídeo. Então estou gravando hoje para vocês com o que deu para conseguir da minha maravilhosa voz. Mas vamos lá, pessoas amadas. Hoje eu vou terminar um desenho que eu comecei a fazer durante a semana e tô terminando. Mais um daquele faça com que você tem. Eu fiz só com canetas, era o que eu tinha na hora. E eu comecei basicamente com rabiscos aleatórios e isso daqui é o que eu peguei para terminar a partir de alguns do resultado que eu tirei. Você podem ver que eu tenho vários rabisquinhos ali. Eu até gostei da estética, mas dei uma alterada no final para não aparecer tanto. Mas agora eu fiquei pensando, seria legal se eu deixasse fizesse um outro agora, só que mantendo esses rascunhos iniciais. Seria interessante, seria uma arte que falaria sobre ela mesma. Acho que esse será meu próximo vídeo. Vamos fazer, né? A parte legal da arte é a experimentação. Acho que vocês deveriam tentar também. E fazer bastante, porque uma coisa que sempre me falaram na faculdade de artes é que é importante experimentação. Como que eu posso dizer? Assim, legal você já saber o caminho, mas esse caminho de descobertas e tal, ele é muito interessante para quem segue carreiras artísticas, porque se você ficar preso a um estilo, invariavelmente sua arte se torna monótona. Assim, tem muito artista que fechou um estilo e segue ele até o fim. É legal porque todos vão ver e vão olhar, e é de fulano. Mas ao mesmo tempo, é como se a gente já olhasse sabendo qual é o resultado. Outros artistas têm aquilo de percursos e fases. Ele faz um percurso por uma coisa, leva uma fase, e aí depois ele vai e busca outras coisas. Eu gosto muito dessa questão dessa busca do artista que está sempre em pesquisa. Ela é interessante porque você mantém essa sua vida pulsando, né? Por exemplo, um artista que eu não sou muito fã, mas tem essa questão de várias fases, é o Picasso. A gente conhece muita parte do cubismo dele, mas se você acompanhar a obra dele por inteiro, dá pra se perceber que, beleza, o cubismo influenciou e você vê assim um traço, umas características específicas do artista, mas ele transita em várias coisas. Por exemplo, existe a tal fase azul, tem o início da carreira dele, que tem um estilo X. Geralmente o estilo do início da carreira é meio... Na maioria dos artistas tende a um pouco ao acadêmico, mas não é uma regra. Acadêmico eu falo, tem aqueles ensinos de perspectiva, proporção e tal. E depois eles quebram uma ou várias, ou tudo, todas essas coisas para fazer a sua própria arte. Nesse caso o Van Gogh teve uma quebra que foi para o cubismo, depois houve uma boa mudança, assim, a gente vê traços dele, tem muito essa coisa da máscara africana que a gente vê até o final,
E depois vem a fase azul, que é quase um retorno ao início do seu aprendizado. E a gente pode observar isso em vários outros artistas. Matisse tem isso. Van Gogh tem isso. A gente pode perceber que ele começa de um jeito, a pintura dele depois começa a clarear. O Matisse tem uma pintura mais formal, depois ele começa a focar no uso da cor. Em algum momento ele abre mão disso da tinta, até especificamente, e vai para o recorte, colagem. Então, se você tá assim querendo fazer arte, não precisa se preocupar. Por que focar no fim do caminho se há todo um percurso a ser trilhado? Foca no seu caminho e aos poucos as coisas vão se integrando. Pelo menos isso é o que eu acredito. Eu, por exemplo, já tive várias fases. Eu já tive um início quando eu comecei a aprender a desenhar. Eu ligava muito mais para proporção, desenho de observação. Eu ligava muito para perspectiva. Depois eu fui para os animes e era uma outra estética. Eu fiquei naquilo um bom tempo. Aí eu entrei na faculdade. Aí eu tive uma arte mais acadêmica. Eu explorei outras coisas, experimentei novos materiais. Eu estudei várias coisas. Desde arte oriental até medieval, específico, fora outros artistas, experimentei gravura, experimentei mais essas técnicas de pintura, afresco, e foram várias coisas que combinaram, e no final eu tenho meu recorte assim de materiais, de escolhas que eu gosto. Eu me voltei muito pra... na faculdade também eu acabei focando muito no pincel como instrumento. E quando eu saí eu ainda tinha essa coisa. Eu fui pra aquarela. Fiquei lá um bom tempo. E atualmente eu tô retornando uma variedade de materiais. Eu ainda uso muito aquarela, eu gosto muito, mas eu voltei mais ao traço, ao desenho. Eu sinto, pelo menos posso ver isso nos meus desenhos. Eu tô voltando mais ao desenho, principalmente a linha, né? Por isso eu tô usando mais canetas. E assim, você não precisa ficar numa coisa ou outra. Por exemplo, eu já tive fases mais abstratas. Pós a faculdade eu tive um momento bem abstrato e eu gosto muito dessa parte de abstração. Mas hoje eu voltei um pouco mais pro figurativo. Mas ainda dá pra ver essas características na minha obra, assim. Eu tenho questões mais do sonho, do onírico. Isso é algo que não saiu totalmente do meu repertório. E estiverem ouvindo minha cachorra, normal. E assim, não precisa sair do seu repertório. Há interesses comuns que perpetuam sua vida. Por exemplo, eu sempre tive interesse por religião, mitologia, e isso perpassa toda a minha arte. Eu tenho uma procura espiritual e isso é algo ligado a mim. E eu não vou abrir mão disso. Então, acha aquilo que te interessa e tendo isso, ótimo. Mas agora aproveita e explore tudo que você pode em torno disso e materialidades. Experimentação é muito importante para nós artistas, então o conselho do dia é: vá, experimente. E aproveite. Curte, compartilhe e se inscreve no canal para ter mais dicas e essa linda voz falando com vocês, mesmo quando ela tá meio... Bom, tchau pessoal.